Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Of Jesus. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui do meu lado. Gente, só para vocês entenderem, esse cara hoje é um dos número 1 do Brasil aí que fala sobre relacionamento. Tenho uma honra de fazer esse podcast com meu amigo Thiago Magalhães. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Aquela introdução normal que todo mundo se apresenta. Fala pra gente um pouquinho quem é você, seu nome. Cara, um prazer estar com você aqui e ver esse projeto que você idealizou tão bonito. Quero fazer parte, tanto que fui talvez o primeiro aí que você chamou e eu prontamente aceitei esse convite. Porque quem sou eu, né? Eu falo de relacionamento hoje na internet, é a área hoje de minha especialidade. Porque, primeiro, a gente vai contar aqui o momento que eu vivi isso na minha história. Eu amo Jesus, eu estou com Cristo desde os meus 11 anos de idade. Uau. E foi a melhor escolha que eu fiz. Na verdade, essa escolha foi imediata. No começo, ela foi obrigada, que eu ia obrigado com a minha mãe. Né? Eu não queria ir da igreja, e ela começou a ir para buscar por um avô que estava com câncer, buscar oração por ele. E eu fui, a palavra me tocou. Sabe aquela palavra que você não compreendeu, você não tem ainda nem entendimento, mas aquilo te tocou de alguma forma? Sim, sim. Eu lembro que foi assim comigo. A mensagem me tocou e eu fui, comecei a realmente me entregar. E foi assim, de cabeça. Uau. Eu fui de cabeça. Eu com 11 anos mesmo me entreguei de verdade. Com 13 eu já estava estudando para o ministério. Com 16 eu já estava ministrando, eu já estava saindo de casa para fazer missões, para realmente viver integralmente essa missão. Mas uma coisa, buscando aqui a memória disso, foram as escolhas que eu tive que fazer todos os dias nessa fase, entre os amigos, entre o que o mundo me apresentava, Sim. entre a descoberta do próprio corpo, de tudo aquilo que acontece nessa fase da adolescência, e a fé, e viver essa vida cristã. Cara, você lembra, eu estou lembrando aqui, você acredita que na minha escola, os garotos chegavam com revista de mulher, botavam assim na mesa, na frente da sala de aula toda, no intervalo, começava a folhear na minha frente. Eu falava, pô, irmão, por favor. Mas, ué, Thiago, você não gosta? Não é sua praia? Né? Falava da minha opção sexual, você imagina do que eles me chamavam, né? Mas você não gosta, rapaz? Não, por favor. Porque eu estava defendendo a minha fé, eu estava tentando manter a minha santidade, né, naquela idade. Eu lembro também deles combinarem com aquela menina mais assanhada da sala, para ela vir sentar no meu colo, me dar um beijo. A menina veio, sentou comigo, tentou me agarrar. Eu falei, poxa, por favor. Eu tentava sair daquilo, mas foi muito difícil no começo. Muito difícil mesmo. Porque praticamente aqueles amigos que eu tinha antes, aqueles colegas, aquela galera até da rua, não é que você rejeita, mas a conversa é diferente, o papo é diferente, a visão é diferente. Entre garotos dessa idade só se fala de quê? Sexualidade, né? Aflorada. Florado, só até fala de mulher. E você está ouvindo outra coisa, está descobrindo outro mundo, está ali envolvido na sua vida, já tem um propósito, que é servir a Cristo. Isso é muito difícil. Aí eu lembro que eu tentava levar esses garotos para a igreja. Você quer levar, você quer mostrar Jesus como você recebeu. E era ridicularizado, fizeram chacota de mim muito. Só que aí aconteceu uma coisa interessante, cara. Eu pensei assim, como que eu vou mostrar Cristo para eles? Primeiro, com o meu comportamento. Correto. Então, eu realmente tentava receber aquilo que eu aprendia na igreja e praticar na minha vida. Bom, eu estou falando de um garoto de 11 anos de idade, de 12 anos de idade. Mas eu pensei uma outra coisa. Eu falei, cara, eu vou mostrar também com os meus resultados. Porque até antes eu era um aluno mediano. Normal. Eu falei, não, eu vou me destacar aqui na sala. E comecei a estudar. A melhorar minhas notas, a entrar em competições. Por esforço mesmo, por querer fazer. Era a única coisa que estava ao meu alcance naquele momento. Eu não era, enfim, empresário. Eu tinha 11, 12 anos. E eu fui dar o melhor na escola. As notas melhoraram muito. Eu fiquei ali entre os melhores da turma. E aí eu lembro de, lá para os 13, 14,
que essa galera que vai crescendo contigo na escola, a turma da bagunça, Do fundão. Do fundão, chegou no final do ano, a professora falou assim para eles, olha, se vocês não tirarem boas notas agora, na última prova, no último semestre, nem na recuperação vocês vão passar. Não. A professora chamou eles, uma supervisora, e falou com essa turma. E aí eles vieram para cima de mim. Pô, Thiago, tentaram dar uma intimidada. Você tem que dar uma cola pra gente. Eu falei, cola eu não dou. Eu não colo e eu não dou cola. Agora, se você quiser estudar comigo, eu te ajudo. Aí os moleques, os caras, toparam e a gente sentava assim nos intervalos. Virou professor. Dos caras. Uns 8, 9 sentavam comigo. E eu começava a explicar, mas ali o cara se aproxima e fala o quê? O problema que ele tem com a mãe. O problema de um pai, o pai que é separado, o pai que batia. Começou a abrir aquelas camadas de informação. Entendeu? Você aproveitava. E aí eu... Thiago, algo que você está falando é muito interessante. Primeiro ponto, sobre quão precoce hoje a sexualidade ela está sendo inserida na vida de uma criança, né? Eu lembro, cara, não cheguei nem a parte de 11 anos, não. Com 7 anos, foi com 7 para 8 anos, eu cresci em um lar onde até aquele momento estava desestruturado totalmente. Meu pai havia se separado da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. E nesse momento, meu pai, ele começou a... Ele saiu desse meio cristão, né? A conduta dele, vamos dizer assim. E ele começou a se envolver com várias mulheres. E aí, cara, tipo, toda semana quando eu ia em algum lugar com meu pai, eu ia na casa dele, a semana que eu ficava com ele, eu vi uma mulher diferente. Porque ele entrou nesse meio, sabe? De fazer o que ele nunca fez e tal, ficar com várias mulheres. E com 7 para 8 anos, assim, já comecei a ter acesso a revistas, igual você falou. E, tipo assim, no início a gente nem sabe de fato a gravidade disso. Você também fala muito sobre esse assunto da pornografia, da prática da masturbação. E eu fui sendo inserido naquele meio onde eu consegui vencer o vício da pornografia com 16 anos de idade, quando eu realmente vivenciei uma experiência extraordinária com Deus e comecei a caminhar. A gente luta até o resto da nossa vida contra isso, né? Porque você venceu o vício, que você não pode ter recaídas, mas isso foi algo muito grave. Então, o primeiro ponto aqui é sobre isso. Como que as pessoas elas estão sendo sexualizadas muito cedo? Hoje você abre o TikTok de uma criança, só para você ter ideia, Thiago, eu fui ao Tocantins no mês passado pregar, na virada do mês, né? De novembro para dezembro, e eu preguei uma mensagem voltada sobre arrependimento e tal, e em uma dessas linhas eu entrei no caso da pornografia. Preguei e tal, e no final, cara, uma criança de 11 anos veio até mim falando bem assim, Jonatas, eu posso conversar com você? Chamei ele no canto, fiquei só eu e ele ali. Ele começou a se abrir, cara, não tem aquilo que você falou, eu não consigo nem falar a palavra. Pornografia. Eu tô viciado nisso, cara, me ajuda e tal. Aí, tipo, 11 anos, cara. E parece que os pais, os relacionamentos hoje evitam conversar sobre isso. Você fala muito sobre essa área, vai poder dizer melhor que eu, mas as pessoas não conversam isso em casa, mas é o assunto delas na escola. É o assunto delas na rodinha de amigos. E como a gente está falando aqui de of Jesus, algo de Jesus para essa geração, essa mensagem parece ser um pouco careta. Parece, pô, irmão, você não viu quem saiu agora no OnlyFans? Você não viu aquela atriz famosa e tal, cara, tava para vir e tal, isso. Ela vai se lançar agora uma revista, um ensaio pornográfico. E o que você acha disso, cara? Tipo assim, você concorda comigo que cada vez mais cedo isso está sendo inserido dentro de um relacionamento, de uma família? Sim, e esse menino de 11 anos, ele já viu mais mulheres nuas do que os imperadores romanos. Uau. Por causa da internet. Sim, acesso, né? O acesso que ele tem hoje ao nível de informação é avassalador e a gente ainda nem consegue mensurar, a própria ciência não consegue ainda mensurar os impactos que isso terá nas próximas gerações.
E aí, mas a pesquisa mostra que é geralmente com essa idade, 7, 8 anos, que um menino, especialmente o rapaz, o garoto, já começa a ter acesso à pornografia. Aí você vê o seguinte, Cristo disse, se você olhar para uma mulher com um olhar de desejo, você já está adulterando com ela. Milênios depois vem a ciência, os estudos, para mostrar o mal que faz a visualização, né, no caso a pornografia, no cérebro. Você percebe como essas duas coisas estão conectadas? Como Deus nos dá orientações que, na verdade, ele já sabe o porquê. Por causa dos efeitos, por causa dos vícios, dos malefícios que aquilo vai te causar. E aí eu vejo isso hoje, quando chega na fase adulta. Porque parece que para o adolescente aquilo é normal. Entre jovens, como eu estou falando... O anormal não fazer. É não fazer como eu era, um ET na minha sala, naquele momento. A pessoa te pressiona você viver naquele mundo com ela. Pô, você manda para você no WhatsApp. Isso vai crescendo. E aí eu vejo hoje casamentos, famílias inteiras se destruindo por causa disso. Porque, de um lado, tem homens que ele não consegue ter mais a intimidade com a esposa da mesma forma. Porque ele está tão viciado, aquilo dominou tanto a mente dele, que o virtual virou mais importante, ou virou mais interessante do que o normal. Ou então homens que propõem à esposa a troca de casais. Ô, Thiago, assim, você que está mais por dentro ainda da situação, como que é isso, cara? Isso acontece muito, assim, dentro dos relacionamentos? Porque parece algo tão distante, né? Troca de casal, como assim? Não. Infelizmente, mas é mais verdadeiro do que a gente imagina. Porque a gente, talvez, no ambiente cristão, não tem esse assunto no ambiente que a gente vive. Mas quando você vai para fora, infelizmente está muito natural. Porque o cara viu na pornografia, ele tinha excitação em ver o sexo acontecendo com terceiros. Então ele quer promover aquela cena na vida real. Então alguns propõem trocar de casal ou que um outro homem venha para ter relação com a esposa dele e ele se excitar com isso. Aí já aconteceu de se propor uma troca dessa, a mulher aceitar e ela gostar mais do outro do que dele. E aí deu ruim, né? E ela encontrar o outro agora sem a presença dele. Como é que você põe regra numa bagunça dessa? E, tipo assim, parece-me que as pessoas olham pra gente, de uma perspectiva cristã, poxa, cara, como assim você vai deixar todas as outras para escolher uma mulher? Como assim você... Eu vivi muito isso, eu acredito que você também, porque você se casou novo, né? Mas eu conheci minha esposa com 17 anos e, cara, tipo assim, eu entendi que não era só questão sexual, é claro que para o homem é um pouco mais aflorado ainda, esse desejo de partir para essa linha, acho que até por instinto, né? Mas eu entendi que ela compactuava do mesmo propósito que eu, queria viver as mesmas coisas, mas o que eu mais ouvia quando eu estava noivo com 19 anos cara, você precisa aproveitar a vida. Você tá doido? 20 anos você vai casar? 20 anos você vai casar? Você tem noção do que é isso? Minha esposa, eu só esperei ela fazer 18 anos, que eu conheci ela com 15, aí deu 16, 17, 18, a maioridade, vão casar? Bora. Então, isso parece ser algo retrógrado para as pessoas, mas olhando assim para os resultados, na vida cotidiana mesmo, o que Deus tem para nós, irmão, é muito melhor. Muito melhor. E eu vou te contar, o cara que na sua idade, com 20 anos na época, pensava dessa forma, hoje com 40, quando ele chega para mim para um atendimento, ele já tem 4 filhos com 4 mulheres diferentes. Nossa. Ele paga 4 pensões. Ele tem umas 5 ex por aí. Várias histórias mal acabadas. Ele está num relacionamento com alguém também que com a vida chegou a essa altura bem desconstruída. E o relacionamento é muito difícil porque tem inseguranças, tem muita bagagem, tem muita história mal resolvida, tem filhos com os quais ele se culpa por não poder ser um pai presente ou o pai que elas precisavam que fosse. Ele muito mal contribui financeiramente. Olha a história dele. Ele chega na minha idade agora, próximo dos 40, não tendo resolvido quem vai ficar do lado dele na velhice.
Isso é assustador, né, cara? Porque, assim, Thiago, eu falo... Esses dias eu me peguei, assim, emocionado mesmo, sabe? Tipo, chorando em um tempo com Deus que eu tive, de ver o homem que eu tenho se tornado, sabe? Estou muito longe de onde eu quero chegar. Mas você olhar para trás e ver, tipo assim, a sua esposa feliz, ver você construindo uma família, a filha, minha filha Zoe é um presente de Deus. Mas assim, cara, das 5 horas da tarde, Thiago, eu só quero ir para casa ver minha filha, ver minha esposa, pegar ela antes de dormir, sabe? E eu não sei o que as pessoas pensam, assim, do lado de fora sobre nós, mas se eles experimentassem, eu acho que aquilo que a gente experimentou, de vez em quando eu vejo seus stories lá, você acordando, sua esposa preparando o seu café, deixando a mesa arrumadinha. Cara, isso é de verdade. Isso é algo poderoso. Isso é realmente muito melhor. É algo de Jesus, sabe? É tão bom que as pessoas até duvidam que é real. Aham. Tem gente que fala, na vida real não é assim. Aí Não eu é assim. botei para um comentário num vídeo meu, e a pessoa disse, no vídeo é muito bonito, né? Falei, pratica que na sua vida vai ficar bonito também. Boa. Mas, no fundo, todo mundo queria ter essa vida. De uma boa pessoa do seu lado, uma família e uma vida organizada e feliz. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa, para ter essa vida, ela tem que abrir mão da outra. Exato. Onde ela é dona da própria vida, faz o que ela quer, segue os seus instintos e busca os seus desejos. Então, a vida é feita de escolhas. A vida de solteiro é boa? Até certo ponto, sim. Sim. Um homem solteiro poder sair, ficar com quem ele quiser, não dar satisfação, não ter hora para voltar, gastar o dinheiro só com ele, não ter preocupação com alguém pegando no seu pé. Excelente. Mas tem um contraponto. O vazio, a falta de propósito, os relacionamentos rasos, não ter alguém que realmente te ame de verdade e cuide de você. A solidão também. E do outro lado, a vida de casado é boa ou ruim? É boa, mas também tem o seu contraponto. Você, como falou, voltar para casa, tem uma filha te esperando, tem uma mulher que está te aguardando, tem amor, tem paz. Mas do outro lado, todo o seu trabalho, o seu empenho é investido na sua casa. As escolhas que você faz não são só suas. Você não tem mais o domínio sobre a sua própria vontade. Você tem que escolher de acordo com o que é bom para a família. Muitas vezes você nega o seu próprio desejo, instinto masculino ou sexual, ou quantas tentações você diz não. Então, você tem que escolher o que faz sentido para você. O que não dá é ficar no meio termo e querer as duas vidas ao mesmo tempo. Aí eu vejo homens casados, mas que quer ter um momento solteiro. Ou um homem solteiro, mas ele quer ter uma pessoa que seja fiel a ele. Ele não quer ser fiel a ninguém, mas ele quer uma pessoa que seja fiel a ele. Então não dá. Você tem que fazer escolhas alinhado com o tipo de vida que você quer ter. É porque, por exemplo, a régua que as pessoas definem hoje em dia para relacionamento, Thiago, parece que não é mais aquele cara que finaliza a sua vida ao lado da sua esposa, ao lado da sua família, mas é um Neymar da vida. Você viu agora que está em alta essa questão do cruzeiro dele? Quem acompanha um pouco, como a gente trabalha aqui também, eu tenho uma empresa de comunicação e publicidade, a gente vê sempre em alta, mas um desastre atrás do outro, uma traição atrás da outra, e as pessoas miram nessas pessoas. Eu acho que nós precisamos mudar as nossas referências, de fato, para quem é de verdade, para, de fato, aquilo que é real, cara. Porque, tipo assim, Thiago, para mim não faz sentido um cara pegar todas na sua juventude e finalizar a sua vida sozinho. O que ele vai deixar de legado? Enquanto ele tinha a sua beleza da juventude, agora esse cara não tem ninguém para ajudar a trocar a fralda dele. Então, tipo assim, tá faltando essas referências, sabe? Por isso que é tão importante pessoas como você no nosso cenário, de influenciar mesmo as pessoas. Cara, isso aí é ilusão. Deixa eu te mostrar algo que é real. Por exemplo, como eu disse, a gente olha para os casais cristãos, onde às vezes as pessoas olham como careta,
mas um grande índice de pessoas que são completas mesmo em seus relacionamentos são pessoas que tiveram apenas um relacionamento. Assim, né? Eu tive o privilégio de... Minha esposa foi minha primeira namorada. E isso, de certa forma, é positivo, porque o cara que já se relacionou com várias outras pessoas tem uma dificuldade maior, correto? Porque ele já experimentou outros mundos, mas ainda é possível, correto? Porque eu acho que, por exemplo, um cara que comete traição, não fica só no imaginário mais, mas esse cara se deitou com outra pessoa, isso vai dificultando mais ainda. Mas tem solução ainda, não tem jeito. Tem, mas tudo é uma questão de escolha. Eu volto a esse tema, porque se ele passou a vida toda com várias, talvez até chegou a Cristo, ou está agora entrando nesse caminho, tem lá seus 30 e poucos, 40, 50 anos. O que não dá é para ele querer continuar mantendo a vida anterior, sendo quem ele é, fazendo o que ele fazia, agora tem um casamento. Ele precisa romper com essa vida. Ele precisa entender que não dá para estar num grupo de pornografia, de colegas dos caras do futebol. Você entende? As figurinhas maldosas. Não dá para sentar num barzinho com esses caras que traem as esposas, que tem todo tipo de esquema por trás, e achar que ele não vai se influenciar. Não dá para ele continuar visitando, tendo ali aqueles contatinhos, oi, tudo bem, aquelas curtidas em fotos de mulheres seminuas na internet, o que não dá para ele continuar com essa vida. Se ele estiver disposto a romper com essa vida de menino, independente da idade que ele tem, para realmente assumir uma vida de homem, no sentido de ser casado, fiel, e se focar somente em uma pessoa, ele vai ter dificuldades, é claro, mas aí entra a palavra, entra talvez um aconselhamento, um aprendizado dessa área, mas ele consegue formar uma família. Como tem algumas pessoas, sabe o que acontece também, ô Jonathan? Pessoas como eu e você que tivemos uma experiência única, casamos, uma única parceira sexual, só que ele chega numa idade, aí hoje em dia, inclusive há pesquisa sobre isso, a crise de meia-idade, a crise dos 40. Ele chega numa idade em que se planta um pensamento na mente dele, pô, você não viveu, você não experimentou. Começa a se olhar para aquela rotina e se enxergar só o negativo. Todo dia a mesma coisa, é a mesma pessoa. Monótono, né? Monótono, rotineira, só conta para pagar. E ele quer viver o garotão agora, que ele não foi aos 18, aos 20 anos. E aí ele põe fim à família, ou ele começa a ter umas aventuras, e a esposa que fica ali, às vezes, tentando salvar esse relacionamento. Aí lá na frente ele vai perceber a escolha que ele fez. Teve um, por exemplo, que ele estava trabalhando num lugar bem pesado, e aí começou a se envolver com uma pessoa, que eu falo da carona, né? Muito cuidado com isso. E começou a ter ali um relacionamento extraconjugal. Quando a esposa descobriu, deu aquela pressionada nele, ele quer saber, e saiu de casa e foi assumir a outra pessoa. Não passou 3 semanas, ele pediu para voltar para casa. Nossa, Deus. Sério? Claro, porque você acha o quê? Que aquela pessoa vai ser uma esposa recatada, que vai cuidar de você, que vai ser fiel a você. Uma pessoa que já vive na bagunça vai agora virar a recatada, a esposa. Então, gente que serve para bagunça. Mas para ser sua esposa, para ficar com você, para ser alguém para a vida, aí ele lembra de quem ele tinha em casa. E ele sente saudade daquela rotina que ele achava antes chata em casa. E, Thiago, outra coisa que a gente entra, assim, quando a gente fala de relacionamento, principalmente cristão, é a questão da submissão, né? Tem muitas pessoas que pensam que a submissão, ali como a palavra de Deus vai dizer que as esposas precisam ser submissas aos maridos e tudo mais, principalmente na nossa sociedade cheia de ideologias diferentes, vê isso como um ponto muito negativo, né? A esposa ser submissa ao marido. Mas parece que eles esquecem que é ser submissa ao marido que daria vida por elas. Então, você também vê muitos casos assim, pessoas com dificuldade de localização, parece, dentro do seu relacionamento, uma com a outra? Muito. Dos dois lados. A gente vê homens que usam esse texto fora de um contexto para dominarem o seu casamento.
para serem machistas, com perfil machista, de achar que ele tem que mandar e todo mundo tem que obedecer. Baixar a orelhinha, né? Que ele tem que ser aquele imperador, aquele rei que chega em casa e todo mundo esteja um tapete vermelho para ele. Tudo que ele manda tem que ser feito. E quando alguém contraria, não está sendo submisso. Mas Cristo nos diz como é liderar. Se ele me deu como marido a responsabilidade de liderar a casa, ele também me deu o exemplo de como é liderar. Ele lavou os pés dos discípulos. E ele disse o quê? Quem quiser ser o maior entre vós, sirva o menor. Que o líder de vocês seja aquele que serve. Então, a liderança que ele espera de mim como marido não é de imposição, não é de mandar de todo mundo obedecer. É uma liderança baseada no exemplo, no serviço e na entrega. Então, o meu trabalho como marido é servir a minha esposa. Uau, é me entregar ao casamento, é servir as necessidades dela e da família. É ser o exemplo, o referencial de Cristo. Inclusive para os filhos, o primeiro modelo de Cristo que ela vai conhecer, a sua filha, é você. Exato. Ela vai ver Cristo da minha casa. Ela vai ver Cristo primeiro em você, para depois conhecê-lo, né, pessoalmente. Então, esse é o modelo do marido, segundo a Bíblia. E o modelo da esposa, biblicamente, de submissão, não é anulação, não é alguém que aceita todas as coisas calada. É alguém que tem, claro, o seu confronto, o seu momento de conversa, o seu conselho. A mulher tem uma habilidade e uma sensibilidade para isso. Mas se a mulher quer um homem que lhe proteja, ela precisa se colocar como alguém que precisa ser protegida. Se ela quer um homem que é cabeça e toma decisões, ela precisa respeitar a liderança dele e acreditar nessa ordem hierárquica que a Bíblia estabelece para o melhor funcionamento do seu lar. Teve uma esposa que falou assim: eu quero que meu marido seja cabeça e tome decisões. Eu só quero que as decisões dele estejam alinhadas com o que eu quero. Meio muito controverso, né? É muito fácil concordar quando é do jeito que você quer. Às vezes é confiar. A mulher precisa confiar em Deus, que deu essa direção, mesmo quando, às vezes, uma decisão do marido não é aquilo que ela esperava. Sim. É basicamente assim, Jesus deu essa autoridade ao homem, mas também deu esse exemplo a ele. Então, para mim, eu acredito que essas duas coisas caminham juntos, sabe? Não é questão de ser um melhor que o outro. Eu até compacto da teologia de complementar, sabe? Tipo assim, eu completo essa pessoa em um relacionamento, porém tem que ser papéis diferentes. No time de futebol não dá para ter 11 goleiros, sabe? Tem que ter ali o lateral, o zagueiro. Tipo assim, vamos dividir isso, mas no final a gente se completa. Quando entra essa humildade, é perceptível assim, o relacionamento onde as pessoas vivem de fato aquilo que Deus tem para elas. Um relacionamento onde, poxa, minha esposa mesmo, ela é uma pessoa que hoje está ali dentro do lar. Ela saiu do seu serviço para cuidar da minha filha. Só que, irmão, na minha cabeça, Thiago, eu não teria como pagar tudo que ela faz. Eu não teria condições financeiras de pagar o que ela faz, de todos os dias ler a Bíblia para minha filha, acordar de manhã e, sabe, se doar de fato para que ela venha se desenvolver. Então, quando eu chego em casa com um recurso, com o financeiro, de forma alguma eu penso que eu estou sendo maior que ela. Ao contrário, tipo assim, eu estou fazendo um pouco ainda, eu acho, mediante tudo que ela faz. Porque se fosse para lavar, cozinhar, tudo... olha, tinha que ter uns 10 Jonatas para fazer tudo isso. Então, quando a gente entende que a gente se completa e não que a gente é melhor que o outro, cara, fica mais leve esse caminhar. E isso está fazendo você, por exemplo, despertar o seu máximo potencial. Aquele menino já ficou para trás, você está com a cabeça aqui totalmente empreendedora, focado, determinado, porque você sabe que tem lá uma esposa, uma filha que está dependendo de você, ou que está esperando nesse momento de você. Você quer honrar o sacrifício dela, que abriu mão nesse momento da profissão para estar educando a filha. Então, entende como isso tira o seu máximo? Tipo assim, é algo que nos inspira, sabe? Porque, por exemplo, outra coisa que eu aprendi assim, no relacionamento, é que não existe as minhas finanças, né? Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque existem pessoas que falam, não, é o meu dinheiro. Sendo que, tipo assim,
essa pessoa está se doando tanto quanto você. Então, lá em casa, a gente tem uma cultura de que os meus recursos são os nossos recursos. Não existe essa divisão, sabe? Porque eu acho que tem muitas pessoas que acabam vivendo um relacionamento. Eu vejo um caso de perto, tá? De uma pessoa que deixou o seu serviço para cuidar do filho e o marido continua trabalhando, só que é o dinheiro do marido. E ela não tem coragem de pedir a ele um dinheiro para pedir um recurso para fazer a unha, porque ele não se coloca nessa posição de falar, não, é nosso. Você vê casos assim? Muitos. Da esposa tem que pedir um Pix para fazer a unha, para fazer um cabelo. O cara reclama ainda. Pô, mas R$30, R$100 uma unha de gel? Mas ele não sabe. Ele quer ter uma esposa bonita, mas não quer pagar o preço para isso. Mulher é artigo de luxo. Não tem condição, não tenha. Entendeu? Não tem condição de pagar, não tenha. Fique sozinho. Porque você vai no cabeleireiro, um homem corta o cabelo com R$30. É verdade. E tá tudo certo. Você mesmo faz sua barba, corta sua unha. A mulher tem cabelo, tem unha, tem sobrancelha, tem depilação, tem uma série de outros fatores que a gente não não Se faz tiver, ideia. até meio estranho, né? Entendeu? Mas acontece isso. E é muito ruim porque ele não está valorizando a pessoa que estava passando a vida do lado dele. A pessoa... Geralmente você olha o modelo de quem pensa assim, ou porque teve um trauma, ou porque era assim na infância. E a pessoa cresce com esse egoísmo. Não, é tudo do meu jeito. Esse aqui é o meu dinheiro, esse aqui é o seu. Você não traz esse recurso. E ele está desvalorizando quem está do lado dele. Agora, quando, por outro lado, eu digo muito para as mulheres isso, que você ensina a pessoa como ela tem que te tratar. Se você vai acostumando a pessoa a te tratar assim, vai ser mais difícil mudar esse comportamento depois. Isso precisa ser conversado e alinhado desde o começo. Vou te falar uma coisa aqui. A decisão mais importante da sua vida adulta é com quem você vai casar. Depois da decisão de entregar a vida a Cristo, a decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar. Porque, no meu caso, eu estou com a Juliana no total tem 20 anos. A gente já morou em 7 estados diferentes, mais de 30 cidades. Já fizemos várias coisas diferentes na obra, no ministério. Já moramos, figuramente falando, no palácio e no barraco. Já fomos famosos e anônimos. A gente já teve todo e ninguém ao mesmo tempo. Mas a pessoa está com você. A pessoa continua do meu lado. A pessoa está ali te apoiando, a pessoa está ali vivendo aquilo com você, passando problemas dentro do casamento, mas lutando, passando problemas fora, mas lutando com você. Sabe que você um dia está fazendo um evento com 10 mil pessoas, no outro dia, na outra semana, você está num lugarzinho pequenininho, que ninguém te liga, porque é verdade. Quando você não é mais útil, ninguém lembra de você. Já era esquecido. Mas a pessoa está ali contigo. Então, essa é a decisão mais importante. Porque quando você casa, você está envolvendo o seu nome, o seu sobrenome que você dá para a pessoa, o seu CPF, a sua conta bancária, o seu corpo, a sua fé, os filhos que você vai ter, os seus planos, o seu futuro, seus bens, seus familiares, tudo isso, as suas emoções, tudo isso estão envolvidos num casamento. Para acontecer assim, de uma hora para outra, com alguém que só você sentiu uma paixão, tem que ser pensado e conversado antes, para que quando chega num casamento, problemas como esse que a gente está conversando aqui, a pessoa não precisa passar. Rapaz, é a síndrome do Fábio Júnior, né? Tipo assim, se não deu certo, vamos para outra e vai embora. Só que, tipo assim, a gente não tá falando de trocar de carro, né, Thiago? A gente tá falando de trocar de casa. As pessoas estão, de forma muito desnecessária, fazendo das pessoas objetos, onde não deu certo, troca, não deu certo, troca. Só que até mesmo no formato, no âmbito espiritual, a gente vê que são alianças que a gente faz durante a vida que tem grandes prejuízos. E já entrando nesse assunto também de escolha, assim, passando por essa experiência que você tem de anos falando para casais, principalmente dentro da igreja também, você fez muitos trabalhos assim, o que você aconselharia assim, para pessoas jovens que estão nos assistindo
como escolher uma pessoa, quais são os parâmetros que ela deve analisar para fazer isso. Porque hoje é muito beleza, ver a menina bonita e filha de pastor. Top. Né? Mas a gente sabe que não é bem assim. O que você tem de conselho para essa galera aí? Primeiro que mais importante do que achar a pessoa certa é fazer as coisas certas. Começa em você. Comece em você primeiro. Olha para si e veja onde você precisa amadurecer e melhorar. Será que você está cuidando bem da sua vida espiritual? Você está cuidando bem da sua aparência? Você está desenvolvendo a sua inteligência? Você tem um plano de vida? Você já definiu o que você quer para a sua vida? Ou pelo menos tem, né, uma direção para onde seguir? Então, primeiro, quando isso você faz, você está elevando o seu nível. Você está subindo a sua régua também. Porque é claro, o Jonas, que uma pessoa top quer casar com uma pessoa top. Seja top, em todos os aspectos. Então, ele é buscar essa melhora. Mas na hora de se relacionar, de escolher alguém para casar, eu diria que até namorar faz parte, porque você vai conhecer a pessoa mais próximo no namoro. Mas eu diria o seguinte, primeiro você observa a pessoa. Depois você pede referência dela. Porque se nas referências já é ruim, não precisa você apostar nisso. E nessa referência tem que ser sincero, porque a gente ainda quer ouvir o que a gente tá no coração, né? Não, eu passei por essa antes da Juliana com uma pessoa que eu falo desse negócio de sinais. Nossa. Eu detesto esse negócio de sinais. Talvez tenha dado certo para alguns, mas para mim deu errado. Porque antes da Juliana eu conheci uma pessoa que eu achei muito bonita, que eu estava ali, ouvi ela falando algo muito legal no ambiente, comecei a observá-la diferente. E aí o primeiro erro, não pedir referência para ninguém. Eu fiquei 8 meses observando a menina de longe, no mesmo ambiente, no mesmo lugar que eu, mas sem buscar uma referência. Então eu nem sabia direito sobre a vida dela, eu apenas tinha aquela imagem que eu mesmo observava. Aí eu fui procurar para conversar com ela. Eu lembro que eu tremia muito, parei ela assim no meio do caminho, e ela tomou um susto, falei, quero falar com você. Olha, tentei criar uma história, falei, não sei enrolar. Estou gostando de você, você quer orar comigo? Chama para oração. Aí a menina falou assim, puxa, mas é que eu já oro com uma outra pessoa. Aí eu fiquei envergonhado, a vontade era de me jogar debaixo do banco. Falei, não, tudo bem, desculpa. Esquece o que eu falei, sumi. Passou uma semana, uma amiga vem falar comigo, uma amiga dela. Hein, colega, se estiver interessado ainda, o rapaz lá com quem ela orava terminou com ela. A vaga está aberta. A vaga está aberta. Não, mas aí falou, quem sabe não é um sinal de Deus para vocês ficarem juntos. E aí é o que eu falo, que sinal, às vezes, você vê o que você quer. Aí eu falei, é verdade, um sinal de Deus para a gente ficar juntos. E não perguntei mais nada. Porque qual era a pergunta óbvia que eu tinha que fazer? Ué, que sinal? Não, por que o cara lá terminou com ela? Entendi. Eu ia analisar o sinal também. Que sinal é esse? Mas parece uma coincidência muito grande. Uma semana depois de eu me declarar para a menina. O que ela fez? O que tinha de lá? Aí eu fui conversar com ela, as ideias bateram. Foi excelente. Aquilo que eu pensava, ela pensava. O que eu projetava, ela também. Na época eu disse que eu tinha um sonho de pregar na África. Ela falou também. Puxa, que bacana que você pensa isso também. Tá bom. Aí a gente foi começar a orar, né? Ficamos ali conversando, nos aproximando, praticamente um namoro, só que sem beijo ainda. 3 meses com a menina eu já sabia que não ia dar certo. Porque ela era muito ciumenta, insegura, mas assim, ao extremo, até por uma coisa pessoal que ela vivia na família. E a gente começou a brigar muito, a discutir, e eu tentei mudar ela. Eu falei, não, eu vou mudar ela. Eu vou propósito, porque eu tinha aquela coisa, foi um sinal de Deus. Um namoro missionário. Exatamente. Eu vou evangelizar ela, Jesus. Eu vou mudar ela, eu fiz propósito. É a Jezabel, mas você tá ali. Não, é Maria. Tipo isso. E aí, não deu certo mesmo. Graças a Deus eu tive coragem de fazer essa escolha. Foi difícil. Pra você ter ideia, a menina falou em se matar. Nossa. Quando eu terminei com ela. Depois me denegriu também para várias pessoas. Mas eu tive que fazer essa escolha. O que eu falo da decisão
que é mais importante na sua vida adulta. Se eu tivesse casado com ela, eu não estava aqui agora fazendo o que eu estou fazendo. Seu Porque propósito tinha acabado. como que eu lidaria com um relacionamento que 90% do público que procura o meu conteúdo é mulher, com uma pessoa extremamente ciumenta? Ciumenta. Não dava, não Nossa. tinha como. Tu tá falando essa parada de sinais, Thiago. Eu lembrei também de uma situação muito engraçada, ainda envolvendo. É claro que a gente acredita no poder do Espírito Santo, na manifestação, de poder falar conosco, mas normalmente as pessoas nessa área do sentimento, elas levam realmente para o emocional e não para o espiritual. Eu lembro que quando eu estava interessado pela minha esposa, olha só que doideira. A gente participava de algumas caravanas de evangelismo. Saía na rua, tinha várias pessoas de várias igrejas, da mesma igreja, né, da mesma congregação, mas de vários polos, assim, né? E aí, eu comecei a me interessar pela minha esposa, achar ela atraente, até orar por isso. E aí, um dia eu tive coragem de comentar com ela que eu estava interessado, mas aí, naquele momento, a minha esposa falou bem assim, olha, é o seguinte, eu sei que você falou que tá gostando de mim e tudo mais, mas eu acho que eu não vou me envolver com você, porque tem uma amiga minha que tá orando por você. E ela falou que Deus falou com ela que você é o varão dela. Tá ligado, Taiguara? Não, Deus falou com ela que você é o varão dela. E eu não quero atrapalhar isso. Eu quase perdi a mulher da minha vida, irmão. Porque a menina falou que Deus falou com ela que eu era o varão dela. E no final, hoje eu vejo completamente, falei, ó, esquece, a menina tá falando doideira aí, vambora. Vou te provar na Deus oração. falou com ela, mas não tinha falado com eu falei você. isso, eu falei com isso. Ó, Deus não é Deus de confusão. Se ele falou lá, ele vai falar aqui, porque não tem sombra nem variação de dúvidas. Não, já é. Falei, não, esse trem tá errado, não vou perder essa mulher, não. É a mulher da minha vida, irmão. Mas isso é perigoso, sabe? A gente tá brincando aqui, mas, gente, pelo amor de Deus, procura ouvir da parte de Deus, analisar esses sinais que você tem até que terminar de falar esses sinais aí, esses pontos que é referência, começar por você, porque tudo parte disso aí. Se você tá vendo, irmão, algo totalmente diferente do que a realidade está mostrando, talvez o seu olhar está um pouco enganoso, né? Você falou sobre começar por você. O que eu observaria numa pessoa hoje, se eu fosse me relacionar, começar do zero com alguém? Primeiro, a fé, porque é o valor mais importante da minha vida. Então, a fé dela em Cristo. Segundo, seria qual é a visão, qual é o propósito de vida dela, qual é a direção que a vida dela vai seguir. Porque se eu sonho, por exemplo, com o ministério e a pessoa não se vê fazendo isso, uma hora eu vou ter que escolher entre ela e o ministério, ou o meu chamado. Ou se o meu sonho é sair para fora do país, morar fora do país, e a pessoa não se vê longe da família aqui de origem, uma hora eu vou ter que escolher. E se o meu sonho é ter filho e ela não quer ter? Então, existem decisões que não dá para você tomar depois que se casa. Você tem que analisar isso antes. Então, seria propósito de vida, visão de vida, e observaria o temperamento dessa pessoa. Aí eu falo do namorar, porque você vai se aproximar para conhecer. Eu digo uma frase, quando eu falava para solteiros, que eu não confio em ninguém que eu não tenha brigado. Porque é numa briga que você vê do que a pessoa é capaz de fazer. Exato. No momento de emoções, né, adulteradas ali. Entende? Lá na igreja, o pastor fala muito sobre isso, assim, até uma brincadeira entre nós. Era, né, que eu era solteiro naquela época, mas ele diz que casado, encalhado, não é quem não está casado. Encalhado é quem casa errado. Sacou? Boa. Encalhado é quem casa errado. Então, se você tá solteiro, irmão, calma, respira, analisa esses pontos que o Thiago falou, porque eu tenho certeza, irmão, que isso vai ajudar muito. Porque, por exemplo, quando eu cheguei pra minha esposa e falei que eu queria casar com ela, falei, olha, no dia que eu chamei ela pra casar, eu falei, olha, Deus tem um propósito na minha vida. E deixa eu te falar uma coisa. É possível que eu vou ter que passar por um vale muito grande, porque normalmente quando Deus quer exaltar uma pessoa, ele abate muito ela para
fortificar, condicionar, preparar para aquilo que vai acontecer. Eu vou rodar o mundo levando essa palavra. E eu gostaria muito de ter uma mulher mesmo, sim, que me ajudasse. Talvez até abandonando o seu serviço para estar junto comigo nessa peregrinação. Aí, você quer isso? Ah, eu quero. Então, tudo aconteceu de forma muito leve. A minha esposa ficou grávida. Ela falou, amor, a gente vai deixar mesmo o serviço? E eu vou ter que sair do serviço? Eu falei, amor, lembra que a gente conversou? Você quer isso mesmo? Olha só, minha filha tem 10 meses. Minha filha um desenvolvimento surreal de conversar, de brincar, de falar já, de pegar as coisas, fazer pinça, né? Que eles falam e tudo mais. Por quê? Porque a dedicação dela como mãe. Então, assim, o combinado não sai caro, né, Thiago? Você colocou na mesa o plano e o preço. A pessoa vai decidir se vai pagar ou não. Exato. A mesma coisa, você vai se relacionar com alguém, a mulher coloca também qual é o projeto dela, o que ela pensa, e você vai saber se você abraça ou não, está disposto ou não a pagar aquele preço. O problema é quando a pessoa se deixa levar pelo coração. Ela esquece que está escrito que o coração é enganoso. Yes. Ela se apaixona, ou porque a pessoa é muito bonita, é uma pessoa muito legal, muito interessante, e ela quer de todo jeito. Aí ela ultrapassa todos os processos. Inclusive, às vezes, até de se relacionar sexualmente com a pessoa antes, que é meio que para garantir que ela vai ficar. Não conversa, não alinha, vai morar junto, ou casa na pressa, e depois que casa, a pessoa pode ser a mais bonita do mundo. Mas não convivem as dois, se não se ajustarem, vai ser terrível passar a vida ao lado dela. Se não tiver essa... até era engraçado que lá perto de casa tinha um casal que a gente sabia quando a mulher falava de longe, porque ela gritava. Ela gritava com o marido dela. E o cara, ele era muito tranquilo. E aí, Thiago, achava muito engraçado. Eu falava assim, eu ouvia às vezes as brigas atrás, e só ela falando. E eles, eu acho que ela já faleceu, que ela tinha uns 70 e poucos anos, e ele ainda tá vivo. Mas eles foram até o final juntinhos. Tipo assim, onde um começava, o outro parava. Tipo, eles conseguiram se adaptar, mesmo até numa briga, um gritando, o outro ficando quietinho. Eles conseguiram se adaptar e, para mim, o relacionamento, principalmente o relacionamento cristão, ele fala muito sobre renúncia. Sobre você renunciar muitas vezes aos seus desejos, à sua vontade, não para algo ruim, mas para que vocês possam caminhar juntos. Então, já está dando quase 1 hora aqui de podcast. Eu queria que você deixasse mais um conselho aí para a galera. Tenho certeza que isso já agregou na vida de muita gente. Só esses conselhos, como escolher, começar por você. Esse conteúdo é maravilhoso, cara. Obrigado. Não, mas obrigado você por esse convite. Eu falo para você uma coisa assim de verdade, que eu observo hoje, em tantos casais que eu atendo, fazendo esse trabalho. Todo mundo precisa investir tempo e atenção para estudar e crescer nessa área de relacionamento. Muito bom. Por exemplo, para montar esse estúdio aqui, quanto você estudou? Quantos vídeos comprei você viu? Alguns cursos, alguns vídeos e muitos. Para montar uma coisa técnica. E para construir a família, você não vai estudar? Você acha que vai saber fazer? E a maioria não teve nem a referência familiar do pai e da mãe, né, que seria o nosso primeiro casal exemplo. A maioria teve uma referência bem destruída, infelizmente pelas escolhas dos pais. E a gente acha que vai saber fazer. Eu lembro a primeira vez que eu fui ler um livro sobre casamento. Eu já estava no ministério. E eu li falando assim, deixa eu ver, né? Eu tenho que saber para aconselhar as pessoas. Não que eu precise. Alguém está precisando Alguém está precisando disso aqui. E foi só tapa na cara. Né? O livro foi só tapa na minha cara. Quanta coisa eu precisava mudar. E como veio depois, então, a crise no meu casamento, porque quem não conhece a história, mesmo cristão, casado virgem, convertido desde os 11 anos, ministrando, eu tive problema no meu casamento. Da minha esposa pegar a mala para ir embora de casa. Olha só. Entende que nós não estamos imunes a isso, porque nós somos cristãos.
Porque da mesma forma como eu já vi casamentos destruídos de pessoas que não aceitaram Jesus, eu também já vi casamento destruído dentro da igreja. Exato. Assim, esse ponto para mim é um dos mais importantes. Eu gostaria muito de compartilhar isso. Eu vi uma chargezinha esses dias que me tocou muito. Que era tipo assim, um pastor abrindo a porta da igreja para algumas vidas entrar e a sua família saindo nas portas do fundo. Então, tipo assim, cara, meu primeiro ministério é minha família. Se eu não governo a minha própria casa, Timóteo vai dizer isso, eu não sou digno de cuidar da igreja de Deus. Meu primeiro ministério se chama Eduardo e Zoe, a minha família. Se eu não estou pregando lá, se eu não estou sendo exemplo lá, sai do altar. Calma. Depois você vai voltar, mas lá é o seu ministério. Mas deixa eu te falar, por que é difícil isso? Porque, no meu caso, eu não era um homem de mau caráter, o meu trabalho era ajudar as pessoas, eu voltava para casa todo dia, eu nunca traía minha esposa. Como que meu casamento não dá certo? Como que eu não sou um bom homem? O que tá pegando? Aí você acha que o problema é a pessoa. Aham. Como que essa mulher não me admira ou está insatisfeita comigo? Mas quando eu vou, realmente aí chega a crise que ela quase vai embora, e eu tenho que mergulhar, eu observo em mim que ainda tem orgulho, tem vaidade, tem inclinação ao pecado, tem imaturidade e tem uma falta de habilidade de lidar com uma fase de vida que você já está, mas que você não se preparou devidamente para ela. Então, essa crise, o meu casamento, faz eu evoluir, eu amadurecer ainda mais como pessoa e como cristão. E aí, quando eu volto a pregar sobre isso, eu volto muito melhor. Tudo é condicionamento, né? Então, o casamento, ele vai ser uma ferramenta que Deus vai usar para te moldar e para te melhorar. Porque ninguém vai te ver na intimidade como ela te vê. Lá na igreja, as pessoas vão ver o que você faz. Mas em casa, a pessoa está vendo quem você é. Como diz Tiago Magalhães, o casamento É uma escola. é uma escola Que você nunca... Você se matricula, mas nunca pega o diploma. Ah, galera, salva de palmas aí para esse cara. Obrigado. Tiago, mais uma vez, irmão, obrigado pelo carinho. Gente, depois eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o Instagram dele para vocês acompanhar, para você que quer fazer. Ele faz terapia para casais, ajuda muitas famílias. Então, segue ele, vai estar na descrição aqui. Deus te abençoe. Esse foi o nosso Off Jesus de hoje. Valeu!